Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à Loga. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Atualidades e no dia de hoje a gente vai discutir um pouquinho com você a respeito dos conflitos árabes israelenses, a partir aí de uma matéria bombástica, que soou pela mídia brasileira e mundial, que foi a decisão do governo Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente precisa construir a linha do tempo. Precisamos entender a gênese desse problema, o seu desenvolvimento e o seu desenrolar no cenário contemporâneo. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos tentar entender lá a respeito da origem do problema dos conflitos árabe-israelenses. Primeiro, você se recorda que o atual território da Palestina, e aqui já cabe uma observação muito importante, que você não faça a identificação do território da Palestina com o Estado de Israel. É importante lembrar que o Estado da Palestina, ele hoje abriga o Estado de Israel, mas, segundo a ONU, na decisão de 1947, ele deveria abrigar também um Estado palestino e, portanto, um Estado árabe-islâmico. Você se recorda que o território da Palestina, até o século IV da era cristã, era o Estado de Israel, um Estado semita, um Estado judeu, que fora ocupado um pouco antes da era cristã pelos romanos. No século IV, o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo e, a partir daí, começa um movimento de perseguição dos judeus que vai gerar lá uma dispersão dos judeus pelo mundo. Nós denominamos isso de diáspora judaica. No século VII, o Estado de Israel, repito, um Estado judeu e semita, deixa de existir. Resultado, com o surgimento do islamismo entre os séculos VII e IX, nós vamos ter um número cada vez maior de população de origem étnica árabe, lembrando que etnia remete à cultura, portanto, à língua, a hábitos alimentares, religião, ética, moral, visão do passado e do futuro. Portanto, observe que a maioria dos árabes são islâmicos, mas nem todo árabe é islâmico, da mesma forma que nem todo islâmico é árabe. A maior nação do mundo islâmica é a Indonésia e eles não são árabes. Porém, a população de origem árabe-islâmica começa então, com a saída dos judeus de parte do território da Palestina, a ocupar aquela região, sobretudo a partir do século IX, do século X. Esse processo de dominação do território vai durar durante um longo período de tempo até o século XIX. A gente sabe que durante um longo período de tempo o território da Palestina foi ocupado pelos turcos otomanos. Com a derrocada do Império Turco Otomano, o território da Palestina passou a ser um domínio da Grã-Bretanha e, portanto, os britânicos tiveram a tutela do território da Palestina até o final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando para você que essa área do Oriente Médio é uma área extremamente complexa, porque na região da Palestina nós temos lá o berço, ou pelo menos áreas importantes, para as três grandes religiões monoteístas do planeta, pela ordem de surgimento, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessa região, nós temos três grandes ícones sagrados para as três grandes religiões: o Muro das Lamentações, para os judeus, atrás do muro, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, para os islâmicos, e temos também o Santo Sepulcro, para os cristãos. Portanto, é uma área que naturalmente tem uma disputa de origem religiosa e também territorial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler e os nazistas mataram 6 milhões de judeus. O resultado é que um movimento que havia surgido no século XIX, chamado Movimento Sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus, já reivindicava a recriação do Estado de Israel, onde hoje é o território da Palestina. O problema é que, com o fim do Estado de Israel no século VII, esse território foi ocupado por árabes islâmicos. E aí, o conflito que parece insolúvel até o momento atual.
Por um outro lado, a gente sabe que ao matar 6 milhões de judeus nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração de uma forma geral, a recém-criada ONU, em 1947, determina lá a partilha do território da Palestina em 2 estados. Um estado semita, judeu, que seria Israel, e um estado palestino, árabe-islâmico. Os palestinos, árabe-islâmicos, ficariam com o território da faixa de Gaza e Cisjordânia. Israel, com o restante do território, e Jerusalém, cidade considerada sagrada, ficaria provavelmente sob domínio internacional, a princípio da própria ONU. Os judeus, que estavam remanescentes no território da Palestina, ou que para lá migraram ao final da Segunda Guerra Mundial, aceitaram essa proposta, mas os árabes islâmicos não, porque não reconhecem o direito do povo judeu àquele território. Resultado: em 1948, um líder sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. E a partir daí, nós começamos aquilo que nós chamamos de conflitos árabe-islâmicos. Esses conflitos se descambaram entre a década de 1950, na Guerra pelo Canal de Suez, na década de 1960, com a Guerra dos 6 Dias, onde o Egito, a Síria, se organizaram para tomar o território dos judeus, e também na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Em 1979, o Egito é o primeiro país de maioria islâmica a reconhecer o direito da existência do Estado de Israel. Israel tem hoje uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes e está cercado por 100 milhões de árabes. Toda essa região, a imensa maioria dos países, é de maioria islâmica e, portanto, Israel se sente acuado numa pequena porção do território do Oriente Médio. A gente sabe que Israel, sendo o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio, é também a ponta de lança dos interesses dos Estados Unidos para essa região. Essa região é importante não somente pelo fato de nós termos lá o nascedouro das 3 grandes religiões monoteístas, mas porque também nós temos lá conflitos de ordem étnica, mas também de ordem religiosa, linguística, e nessa região nós temos aproximadamente 65% do petróleo do planeta. Ao longo das décadas de 80 e 90, foram tentados uma série de acordos de paz, como aqueles, por exemplo, celebrados em Oslo, entre o líder da Autoridade Nacional Palestina, que no passado se chamava OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, e líderes judeus. A gente sabe, no entanto, que esse processo de pacificação não foi adiante. Hoje, nós temos uma situação em que a Cisjordânia é comandada pela Autoridade Nacional Palestina, com certa autonomia, mas não com independência. A área da faixa de Gaza é dominada pelo grupo Hamas, um grupo radical islâmico palestino que não quer dialogar um processo de paz com Israel. E sabemos que Jerusalém, que deveria ser lá uma capital internacionalizada, hoje é totalmente ocupada pelos judeus, pelo Estado de Israel. As negociações de paz, de alguma forma, esbarram numa série de questões. Primeiro, os limites territoriais de um futuro Estado palestino. Segundo, a independência do Estado palestino para constituir uma força armada. Terceiro, o domínio pela água do Rio Jordão, que hoje corta a Cisjordânia e que abastece 30% da água de Israel. Outro elemento são aqueles que fugiram das guerras árabe-israelenses e que se encontram nos países do entorno e que querem voltar para um futuro Estado palestino, algo que Israel não aceita, porque assim fosse, Israel seria minoria no próprio território da Palestina. E, portanto, enquanto todas essas questões não são equacionadas, o conflito persiste. A origem do problema no momento atual é que o presidente Donald Trump resolve, contrariando todos os países do Ocidente, contrariando até um certo bom senso,
resolveu declarar que os Estados Unidos vai trocar a sua embaixada de Tel Aviv, que é lá uma capital administrativa do Estado de Israel, para Jerusalém, e que os Estados Unidos, pela primeira vez na história, reconhecem Jerusalém como uma capital do Estado de Israel. O problema é que na proposta da ONU de 1947 e depois nos anos seguintes, a proposta era ou Jerusalém fica como uma capital internacionalizada ou Jerusalém é dividida em dois. Jerusalém Ocidental, na área de controle judaico de Israel, Jerusalém Oriental, sobre o controle palestino árabe islâmico. Se Israel não vai abrir mão de dominar a totalidade de Jerusalém, eu coloquei gasolina na fogueira, porque os palestinos não abrem mão de controlar Jerusalém Oriental, onde estão os grandes ícones sagrados, né, do islamismo, dentre eles a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa. Essa questão é uma questão extremamente complexa que tem a ver com o interesse geopolítico de vários países árabes islâmicos na região, do próprio Estados Unidos, do Estado de Israel, dos movimentos, né, radicais islâmicos e moderados entre os palestinos no domínio territorial para essa região. Portanto, pessoal, nós preparamos um e-book para você que explica detalhadamente cada um dos passos desse conflito, explicando inclusive por que os Estados Unidos resolve declarar Jerusalém como a capital do Estado de Israel, para que você tenha acesso a uma explicação muito mais detalhada, pormenorizada desse conflito, que é fundamental para provas que tenham redação cujo tema é de atualidade, ou para provas de atualidade, baste que você se cadastre. Se cadastre aqui e gratuitamente você terá acesso ao nosso e-book que vai explicar o passo a passo do conflito para você compreender de maneira definitiva esse tema. Ok? Pessoal, abraço grande a cada um de vocês e bons estudos!